Seguimos com mais um bloco do programa Resposta Certa, agora comentando a prova de Direito Administrativo com o professor Gustavo Santana. Bom dia então, gente. Meu nome é Gustavo Santana, sou professor de Direito Administrativo e de Direito Ambiental aqui no curso Verbo Jurídico. E hoje vou fazer um pequeno comentário sobre a prova da AGU, que foi neste final de semana que passou. Foi uma prova, de uma certa forma, previsível, o CESP tem essa característica. Claro, não é uma prova fácil, mas é uma prova previsível, se tem uma ideia do que o CESP vai cobrar. E não fugiu muito a essa regra. Então vou fazer alguns comentários, primeiramente sobre as questões de administrativo e posteriormente faço alguns comentários com relação à prova de ambiental. Fico à disposição desde já para que os senhores precisarem. Posso disponibilizar o meu e-mail, caso queiram eventualmente fazer alguma pequena ponderação, quem sabe até uma indicação de alguma bibliografia para elaborar algum recurso, gssantana@hotmail.com. Meu Santana, dois N's no final, fica gssantana, com 2 N's no final, 2 S's, 2 N's, @hotmail.com. Quer me mandar uma mensagem pelo Face também, põe lá Gustavo Santana, pode fazer a tua pergunta por lá, não tem problema nenhum, eu fico à disposição para ti que está precisando e sei que essa é uma área, um momento tenso. Então vamos aos comentários ainda aqui rapidamente, são comentários superficiais, é uma análise bem superficial da prova, nada muito aprofundado, então eventualmente pode alguma coisa, algum gabarito próximo fugir um pouquinho do que a gente vai comentar. Mas, como eu disse anteriormente, fico à disposição para o que vocês precisarem, inteiramente à disposição. Eu estou com uma prova aqui, grupo 1 então, certo? Vamos lá, a questão número 1 falava da AGU e de órgãos, mais especificamente a figura de órgãos autônomos, tá? Cujos dirigentes estão diretamente subordinados à presidência da República, tá? Que é independente, prefeito. Agora a questão vai se pautar aqui caracterizando-se pela ausência de subordinação hierárquica ou funcional. É até interessante porque a própria questão diz que eles são diretamente subordinados, né? O Eli Lopes Meirelles afirma que são órgãos subordinados aos independentes. Então não me parece, assim, num primeiro momento, que tenha uma ausência de subordinação hierárquica. Não parece. Por que eu digo que pode acontecer de uma resposta vir nos surpreender? A gente sabe que tem alguns órgãos que possuem competência constitucional, que estes efetivamente carecem de autonomia, ou melhor, desculpa, de subordinação, carecem de subordinação. O exemplo é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão, e é um órgão que não é subordinado, porque as competências do Tribunal de Contas estão na própria Constituição. Mas, diferentemente, é a figura de um ministério, de secretarias, onde as competências não estariam propriamente na Constituição. Talvez na lei, mas não sei, num primeiro momento diria que haveria essa relação de subordinação, até pela própria leitura do Eli. Não sei se o CESP entende de outra forma ou, quem sabe, seguiu uma doutrina diferente. Então, num primeiro momento, a 1 estaria certa, mas eu não me surpreenderia também se viesse errada com base em outra doutrina. Como disse, como é uma análise rápida e superficial, é possível que tenha se pautado aí em outro autor. Depois a questão número 2 fala: os órgãos da administração são classificados quanto à estrutura, quanto simples, como simples ou unitários, e compostos, perfeito. E quanto à atuação funcional ou à composição, classificam-se como colegiados ou coletivos e singulares. Em princípio, essa classificação mesmo, até inclusive, o próprio Eli adota. A próxima questão fala a respeito da administração indireta e o terceiro setor. Consórcio público com personalidade de direito público integra a administração indireta dos entes consorciados. Copiaram a Lei 11.107 de 2005, que fala dos consórcios públicos, no artigo 6º, diz ipsis literis exatamente essa figura aqui. A associação pública, né, integra a administração pública indireta dos entes consorciados, perfeita a questão número 3. 4. As relações de trabalho nas agências reguladoras são regidas pela CLT. Sabemos que não, né, gente? As relações nas agências reguladoras têm perfil, né,
são caracterizadas como autarquias, então são estatutários e não seletistas. A qualificação de agência executiva federal é conferida mediante ato discricionário do presidente da República, autarquia ou fundação, que é presidente de plano estratégico e de desenvolvimento institucional, etc. Perfeita a questão, tá, gente? É sim mediante ato discricionário. Se tu quiseres conferir isso, tem um decreto, inclusive, que é o decreto 2987 de 98, e no artigo 1º tu vai encontrar exatamente que é ato discricionário, tá? Então, pelo decreto 2987 de 98, percebes, está correta a questão número 5 aqui. A 6, pois aí ela vai gerar alguma discussão, me parece, tá? Fala que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não se sujeitam à falência. E ao contrário destas, aquelas, seriam as empresas públicas, podem obter do Estado imunidade tributária e de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Olha, a questão aqui, dois detalhes, né? Não se sujeitam à falência. Há uma discussão doutrinária muito forte, dizendo que empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica poderiam sujeitar-se a falências. Mesmo que a lei de falências, a 1101, traga que não se sujeitam. Tá? Então, aqui já é uma questão bem discutível, porque uns defendem que as que prestam serviços públicos, estas não estariam sujeitas à falência, mas a que exploram atividade econômica estariam. Então já aqui há uma pequena discussão, tá? E ainda diz, ao contrário destas, sociedades de economia mista, aquelas podem obter do Estado imunidade tributária e de impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas atividades. Bom, outra pequena discussão também, porque, na verdade, para falar em imunidade tributária, eu deveria falar em uma imunidade constitucional. Bom, e aí a gente sabe que as pessoas teriam que ter natureza de direito público. Seria propriamente autarquias ou fundações, até as agências reguladoras. Sabemos também da posição do STF com relação aos Correios, que conferiu. Mas, vejam, os Correios é uma empresa pública, etc., se enquadraria perfeitamente a questão. Mas há alguma forte levantamento, uma forte corrente dizendo que sociedades de economia mista que prestarem serviços públicos, né, prestarem para serviços públicos, elas também poderiam ter essas imunidades estendíveis, tá? Então, a questão 6 me parece que vai ser uma questão bem polêmica, principalmente no que diz se sujeita ou não a falências. Se for literatura ou leitura, melhor dizendo, leitura simples da lei de falências, diz que não se sujeitam. Mas se pegar a doutrina e forte, vai te dizer que, olha, vai ter boas chances aí de dizer que há uma forte doutrina dizendo que podem se sujeitar. Qual? Aquelas que prestam serviço público. E aí depois, com relação à imunidade tributária, mais uma questão passível de discussão, porque em tese aí, empresas públicas e sociedades de economia mista nesse sentido não teriam por que ter diferença, porque ambas seriam prestadoras de serviços. Vai ser complicada a questão número 6. Para sociedades comerciais e cooperativas, para que sociedades comerciais, diz a questão 7, para que sociedades comerciais e cooperativas obtenham qualificação de organizações da sociedade civil de interesse público, eu já ia dizer de OCIP, né? Bom, qual o problema aqui? Sociedades comerciais e cooperativas não podem qualificar-se como OCIPs, né, gente? A Lei 9790 de 99, no artigo 2º, veda essa possibilidade de cooperativas e sociedades comerciais qualificarem-se como OCIPs, então vai ficar bem complicado, a 7 vai estar errada. Tá? Acerca dos atos e do poder de polícia, julgue os itens subsequentes. Por serem atos de polícia administrativa, a licença e a autorização, a questão número 8, tá? Classificadas respectivamente como ato vinculado a discricionário, são suscetíveis de cassação pela polícia. Qual o problema aqui? Judiciária, né? O problema aqui é cassação pela polícia judiciária. Se fosse pela polícia administrativa,
me parece que cassação pela Polícia Judiciária vai ficar bem complicado. Por quê? Porque a cassação é exemplo de ato discricionário, né? Então vai ficar bem complicado mesmo pela Polícia Judiciária, principalmente porque a Polícia Judiciária seria representada pela Polícia Civil, um exemplo de Polícia Judiciária e Polícia Civil. Me parece que a 8 não vai estar certa, vai estar incorreta a questão 8, tá? Num primeiro momento, incorreta a questão 8. Embora a revogação seja ato administrativo discricionário da administração, são insuscetíveis de revogação, entre outros, os atos vinculados, os que exauriram seus efeitos, os que gerarem direitos adquiridos e os chamados meros atos administrativos como certidões e atestados. Eu sei que vai causar um pouco de perplexidade a questão do gerarem direitos adquiridos. A doutrina erra aos montes escrevendo dessa forma. Eu te digo, a questão 9 a banca vai considerar certa, tá? O CESP vai considerar, porque na verdade a doutrina toda escreve que os atos que geram direitos adquiridos não podem ser revogados. Mas um detalhe, o correto, excepcionalmente correto, seria a leitura da súmula 473 do STF, porque lá diz assim, ó, resguardados os direitos adquiridos. Resguardados os direitos adquiridos, me parece que seria a melhor forma, mas a doutrina toda escreve dessa forma como está aqui e muito provavelmente essa questão 9 vai ser considerada correta. Vou para a questão 10, que fala das licitações. Para uma empresa participante de concorrência pública, caso uma empresa participante de concorrência pública apresente recurso em decorrência de publicação de ato que a declare inabilitada para o certame, tal recurso terá necessariamente efeito suspensivo. Sim, terá. O artigo 109 da 8666, parágrafo 2º, atribui a esse recurso necessariamente efeito suspensivo. Questão número 11. Se um órgão da administração pública federal, ao divulgar pregão eletrônico para o sistema de registro de preços no valor total de R$50 mil, publicar aviso do edital no próprio site da internet no Diário Oficial da União, estará caracterizado o uso de todos os meios de identificação exigidos pela legislação para convocar. Estou para te dizer, bem inclinado a te dizer que está correto. Tá? O artigo 11 do decreto 3555 de 2000, que foi o que regulamentou o pregão, e o pregão pode ser utilizado no registro de preço. Tá? Eu sei que na 8666 só admite a concorrência, mas no decreto 3931 que regulamentou o pregão o decreto 3931 que regulamentou o registro de preço, ele admitiu a utilização do pregão. E aí nós teríamos que para o decreto do pregão, que é o 3555, e no artigo 11 diz que até 160 mil, esses meios seriam considerados os meios de divulgação, tá? Então me parece que a 11 vai vir como correta também. A respeito dos limites do poder regulamentar, questão número 12. O AGU, utilizando-se do poder regulamentar previsto na CF, pode conceder indulto e comutar penas, desde que delegação expressa do Presidente da República. É a leitura do 84 da Constituição, parágrafo único. O 84, parágrafo único, no inciso 12, o 84, parágrafo único, vai dizer que o inciso 12, que é a hipótese, possibilita a delegação, inclusive, para o advogado da União. Tá? Então, a 12 vai vir provavelmente como correta também. A próximo item falava de um alvará para a construção de um hotel de 20 andares, só que um pouco antes do início da obra, e isso é determinante, antes de ter começado a obra, veio uma norma e limitou, não até 20 andares, mas até 15, né? E aí foi solicitado um parecer para se discutir a legalidade ou a possibilidade de se revogar o alvará. Pois bem, a questão número 13. O parecer deve orientar o governo municipal a não revogar o alvará concedido. Pois bem, gente, na verdade, ele pode ser revogado sim, tá? O STF, eu posso te dizer até o número do agravo, AI 135464. É bem antigo, é de 92, tá? AI, agravo de instrumento, 135464, ele vai dizer que pode sim, tá? Desde que não tenha iniciado, que foi como trouxe a questão, esse direito de construir, diz, se não me engano, foi o ministro na época, né, Ilmar Galvão, que
O direito de construir ele não era absoluto, né? Ele poderia sofrer essas restrições. Então a 13 provavelmente vai estar como equivocada, errada, porque ele pode sim, tá? 14. A norma que limitou a 15 o número de andares do prédio, né, ou a serem construídos na localidade, constitui limitação administrativa. Sim, que dotada de caráter geral, se distingue das demais formas de intervenção na propriedade, não caracterizando via de regra situação passível de indenização. Perfeito, é a própria ideia do Instituto da Limitação Administrativa, exatamente isso na 14 estaria correta. E a 15, as normas de ordem pública que impõem a altura máxima aos prédios podem gerar obrigações e direitos subjetivos entre os vizinhos, interessados na sua fiel observância por parte de todos os proprietários, sujeitos às suas exigências. Provavelmente a 15 também vai vir como correta, tá? Provavelmente. Bom, a questão número 16, ela já comentava a respeito de agentes públicos. É necessária a comprovação de enriquecimento ilícito ou da efetiva ocorrência de dano para a tipificação de ato de improbidade que atente contra princípios. Não, né? Exatamente o fato dos atos de improbidade atentar contra princípios são exatamente aqueles que não precisam caracterizar nem enriquecimento ilícito nem a efetiva ocorrência de dano. Então, ficaria errada a questão número 16, né? Totalmente errada. Conforme a Lei 812, questão 17, a instauração de PAD interrompe a prescrição até a decisão final a ser proferida pela autoridade competente, conforme entendimento do STF, não sendo o PAD concluído em 140 dias, e aí o STF diz isso, tá? O prazo prescricional volta a ser contado em sua integralidade. 140, tá, gente, para o STF. Eu até comentava, sempre brinquei com o pessoal na aula, que como o direito a gente não sabe muito de matemática, para o STF, 60 mais 60 é 140. O prazo do PAD é de 60, podendo ser prorrogado uma única vez, totalizando 140. Eu brinco isso com o pessoal até em aula, porque em tese essa conta daria 120. Mas por STF, aqueles 20 dias de julgamento, se não me engano está lá pelo artigo 167 da 812, o STF conta apartado, né? Então seria 60 mais os 20 dias para julgamento, que totalizaria os 140, em princípio correta 17. 18. Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral da AGU contra abuso, erro grosseiro, omissão ou qualquer outra irregularidade. Pegar um artiguinho da Lei Complementar 73, né, que é a Lei Complementar da AGU, artigo 34, jogaram aqui, provavelmente vai vir como correta também a 18. 19. Autorizada a acumulação do pedido condenatório e do de ressarcimento em ação da improbidade, a rejeição do pedido condenatório por prescrição não obsta o prosseguimento da demanda relativa ao pedido de ressarcimento que é imprescritível. Em princípio isso aqui, tá, gente? Eu não posso condenar o agente na perda da função, suspensão dos direitos políticos e assim por diante, se já tiver decorrido aqueles 5 anos lá do artigo 23 da 84 e 29 de 92. Contudo, a ação vai exatamente ter o seu trâmite somente com relação à pena de ressarcimento, que é imprescritível pelo 37, parágrafo 5º da Constituição. Certo? Sobre a desapropriação, artigo 20, sujeitam-se à desapropriação, espaço aéreo, subsolo, a posse, inclusive, tem decisões do STJ, bem como direitos e ações, entre outros bens, desde que sejam privados e se tornem objeto de declaração de utilidade ou, se for o caso, interesse social. Em princípio, essa aqui não me parece que tenha nenhum equívoco. Talvez, no máximo, a questão aqui seria utilidade pública ou utilidade ou necessidade pública. Talvez a questão do interesse social cause controvérsias a nós. A questão do interesse social me parece que ela ficou um pouco deslocada aqui. Tem que cuidar dessa questão. Acho, de fato, que o artigo 20 vai ter problemas com relação a interesse social. Acho que está deslocado. Tratando-se de desapropriação por zona, o domínio do expropriante sobre as áreas que sofrem valorização extraordinária é provisório, ficando por isso os novos adquirentes sujeitos ao pagamento da contribuição de melhoria conforme dispõe
a Constituição Federal. Olha, a Constituição Federal é bem interessante, ela não dispõe nada sobre desapropriação por zona, né? Então, vai ser interessante a questão número 21, a resposta que o CESP vai dar. Questão número 22 diz que o ato de uma União desapropriar, mediante prévia e justa indenização, para fins de reforma agrária, imóvel, rural, que não esteja cumprindo a sua função social, configura desapropriação por utilidade pública. Não seria bem, né? Para fins de reforma agrária não seria por utilidade pública, seria por interesse social, né? Desapropriar mediante prévia e justa indenização para fins de reforma agrária, imóvel rural que não esteja cumprindo, aí é complicado mesmo. Não seria bem por utilidade pública, seria por interesse social. A respeito das concessões e permissões. 23. Reversão consiste na transferência em virtude de extinção contratual dos bens do concessionário para o patrimônio do concedente. De alguns, né? De alguns, pelo menos aqueles que foram inicialmente estabelecidos no contrato. Não está bem explícito isso no artigo 23, mas inicialmente no contrato de concessão se diz quais os bens serão reversíveis. Aqui não é muito bem claro o artigo 23, é outra questão. Em princípio ela está certa, tá? Não tem nada errado nela, mas ela poderia ter dado um pouco mais de elementos aqui para a gente tornar ela plenamente correta. A questão 24, a concessionária cabe a execução do serviço concedido, incumbindo-lhe a responsabilidade por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários e a terceiros, não admitindo a lei que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclui ou atenue perfeita. Também pegaram o artigo 25 da 8987, e acabaram transcrevendo a questão 24. Tá? E depois a questão 25 fala da a contratação de parceria público-privada deve ser precedida da licitação na modalidade de convite. Né? E a gente sabe que, se tratando de concessão, qualquer uma delas é concorrência. Né? É concorrência. Então, algumas questões, elas vão, de certa forma, nós vamos ficar no aguardo, né? Principalmente no que tange algumas questões ali, a questão número 6, que fala das empresas públicas e sociedades de economia mista, no que tange a falência. Me parece que vai ser uma questão bem polêmica na sua resposta. A questão também que fala a respeito da desapropriação por zona, né? Que também, conforme dispõe a Constituição Federal, vai ficar nesse ponto de interrogação. Né? A questão número 20, que fala do interesse social, desapropriação de bens, sejam privados, que tornem objeto de declaração de utilidade pública e interesse social. Mas me parece que a questão 20, a questão 20 vai vir correta, porque ela não fala o tipo de desapropriação. Né? Então a tendência é que a 20 esteja correta, a 21 vou ter que ficar aguardando o CESP, da onde eles vão tirar essa resposta, me causa aqui uma certa estranheza. E a questão 22, a questão que não esteja cumprindo a função social, configura desapropriação, não seria bem por utilidade pública, né? Seria por interesse social, a questão 22. A 21, então, ela vai gerar um pouco também de desconforto, quem sabe, para o CESP. A questão 23, ela ficou um pouquinho resumida demais, né? Me parecia que ela tinha que ter um pouco mais de elementos. Assim, a leitura simples, ela estaria correta. A reversão consiste na transferência em virtude da extinção dos bens concessionários para o patrimônio. Né? Não são todos, são alguns, mas, em princípio, estaria correta a 23. Poderia estar mais correta, só essa questão que me parece que nós teríamos que corrigir. Tá? E com relação ao ambiental, gente, algumas questões. Eu vou lá para a questão 81 agora, que fala das questões de ambiental, e diz o seguinte, com relação ao 81 a danos ambientais, né? Responsabilização e danos ambientais. Se tiver ocorrido antes da transferência de... Pois é, a questão 81 fala antes da transferência de prioridade, né?
E a gente sabe que o correto aqui era propriedade. Eu acho que o CESP vai anular essa questão por causa desse termo. Mas eu vou ler com um termo correto. Se tiver ocorrido, antes da transferência da propriedade do imóvel, supressão parcial da vegetação situada em APP, o adquirente desse imóvel, comprovada sua boa-fé, não será parte legítima para responder à ação de restauração. Bom, gente, de boa-fé é a questão culposa, né? E em se tratando de boa-fé, culpa e não culpa, independe para a responsabilização por dano ambiental, que é o objetivo. Então, em princípio, a 81 tem que estar errado, tá? 82. Será responsabilizado administrativamente aquele que utilizar em pesquisas científicas células-tronco embrionárias obtidas a partir de embriões humanos viáveis. Pois bem, gente, ele vai ser responsabilizado sim. Ele não seria se fossem embriões humanos inviáveis. Mas sendo embriões humanos viáveis, ele pode responder sim. E a 83, tratando-se de matéria ambiental, admite-se a desconsideração de pessoa jurídica, sempre que sua personalidade seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Perfeita, está lá no artigo 4º do 9605/98, a questão 83. A 84. A 84 e 85, eu vou fazer alguns comentários e vamos ter que ficar aguardando, de certa forma, também o CESP. Explico o porquê. Fala com relação ao EIA-RIMA e à Política Nacional do Meio Ambiente. 84 diz, não poderá ser deferida a licença ambiental se o EIA-RIMA, tá, revelarem possibilidade de danos graves ao meio ambiente. Tá? Bom, gente, eu vou fazer um pequeno comentário, tá, pelo seguinte. Se necessitou do EIA-RIMA, é porque os danos causados ao meio ambiente são graves, né? Quando é que uma entidade, quando é que uma atividade, quando é que uma empresa precisa fazer EIA-RIMA? Quando os danos causados ao meio ambiente puderem ser significativos. Bom, rodovia, extração de areia, extração de argila, aterro sanitário, de resíduos sólidos, né? Tudo isso causa graves danos ao meio ambiente, mas são atividades que necessariamente devem ser licenciadas e são licenciadas. Não é que toda e qualquer atividade que cause significativo dano ao ambiente, ela não vai existir. Vai existir, algumas vão. Necessariamente precisa existir até para o próprio desenvolvimento da sociedade. Então, não poderá, olha, eu acho que poderá ser deferida a licença, sim, desde que haja compensação, haja a questão de minimizar os impactos. Não sei, acho que a 84, acho que estaria errada, tá, gente? Tem atividades, é só tu pegar a lista do EIA-RIMA. Todas aquelas causam significativa degradação. A única diferença é que elas precisam do EIA-RIMA. Bom, 85. Acho que a 84 penso estar incorreta, tá? Penso estar incorreta. Se revelarem possibilidade de danos graves ao meio ambiente e se não puder ser oferecida licença ambiental, bom, senhores, não teremos mais aterros sanitários, rodovias, extrações de areia, argila e assim por diante. Todas causam graves danos. 85. A concessão de licenciamento para o desenvolvimento de atividade potencialmente danosa ao meio ambiente constitui ato do poder de polícia, sim, sendo análise dos estudos de impacto ambiental atividades próprias do Poder Executivo. Me parece inteiramente correto, até porque eventuais audiências públicas, né, elas nem têm um caráter deliberativo, são meramente consultivas. Então me parece que a 85 estaria correta, tá? Própria do Poder Executivo. 86. Lei estadual pode dispensar a realização do EIA se restar comprovado por perícia que determinada obra não apresenta potencial poluidor. Qual o problema aqui? Se eles estão falando do EIA-RIMA, se eles querem falar da resolução 01 do CONAMA, algumas coisas, tá, gente? Primeiro, aquela lista do CONAMA, ela é exemplificativa. Então, várias atividades podem exigir o EIA. Ponto. Pela questão, eu não sei se essa lei estadual está falando de alguma atividade já considerada que precise do EIA-RIMA, do estudo de impacto ambiental, ou se ele está falando de uma que é nova. Então, aqui eu teria duas respostas. Primeiro,
Se for uma em que já existe uma resolução do CONAMA, ou já existe, quem sabe, até uma lei mesmo, dizendo que precisa do EIA-RIMA, não é qualquer lei estadual que vai me dispensar do EIA-RIMA, eu vou ser obrigado a fazer. Tá? Então, se for uma que já existe em lei ou resolução exigindo, não, a lei estadual não pode dispensar. Tá? É aquela questão da lei menos protetiva, né? Aí a 86 estaria errado. Agora, se for uma atividade que não existe uma norma obrigando o EIA, bom, aí eventualmente poderia por perícia ele ser dispensado. Mas me parece a 86 dá a ideia de que é uma atividade em que exige já o EIA-RIMA. Tá? Pega aí a questão do aterro sanitário, que eu até brinco que é bem fácil de gravar. O aterro sanitário exige. Bom, não pode aí uma lei estadual, mesmo que por perícia, dispensar da apresentação do EIA. Aí estaria incorreta a questão. Acho que foi isso que quis perguntar o CESP. Se foi isso, estaria incorreta. 87. Para falar sobre APP e unidade de conservação e crimes ambientais. Até me causou estranheza perguntarem sobre APP, considerando que o Código Florestal foi revogado. E, aliás, o artigo 87, o que ele chama de unidade de conservação, na verdade, é APP. O 87 está errado, porque o conceito aqui não é de unidade de conservação, é de área de preservação permanente. O 88 diz, compete privativamente à União legislar sobre... Não, privativamente não, tá, gente? Essa competência é concorrente, está no artigo 24 da Constituição, a 88 está incorreta. Questão 89. É circunstância agravante da pena o fato de o agente ter cometido crime ambiental no interior do espaço territorial especialmente protegido, salvo quando a referida localização constituir ou qualificar o crime. Perfeita, a 9605 diz exatamente isso na questão 89. A 9605 de 98. E por último, a questão 90. São matérias sujeitas ao princípio da reserva legal, a alteração ou supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais, especialmente protegidos, ainda que sua delimitação tenha sido determinada por decreto. De fato, o artigo 225 da Constituição, inciso 3º, ela exige que a alteração ou supressão de espaços especialmente protegidos sejam necessariamente feitas por lei. Até nós comentamos que seria uma exceção ao princípio de simetria das formas. Posso criar por decreto, entretanto, alterar ou suprimir somente por lei. Tá? Então a questão 90 estaria correta. Então, com relação às questões ambientais, me parece que a 86 ela vai estar incorreta, porque a lei estadual não poderia dispensar, se for com essa ideia de que é uma atividade que já existe, regulamentação e exige o EIA-RIMA, não poderia dispensar jamais, tá? Mesmo que por perícia. E a questão da 84, principalmente a questão 84, porque fala da possibilidade de danos graves. Não poderá ser deferido, mas o EIA-RIMA ele é exigido exatamente para as atividades que causem danos graves, né? Então ela poderia ser deferida. Eu acho que essa foi a ideia. Estaria então incorreta a questão 84, tá? Incorreta 84 e 86 e correta 85. Mas aí eu digo aos senhores, são questões que nós vamos ter que aguardar um pouco o CESP para resolver. Certo, gente? Eram estes os comentários, então. Espero ter auxiliado um pouco. Já me dispus ao que precisarem para auxiliar-os em eventuais recursos. Uma boa próxima fase ou próximas fases. E aqui no Verbo estamos à disposição de todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Continue conosco. O programa Resposta Certa volta já.